Tendo sido um membro de terceira geração das Testemunhas de Jeová, o autor viveu entre elas os primeiros 60 anos de sua vida, servindo em diversos países e em todos os níveis da estrutura organizacional. Desses 60 anos, os últimos 9 ele passou no Conselho Executivo Central, o corpo governante. Esta é uma palavra a respeito de Raymond France, ex-integrante do corpo governante das Testemunhas de Jeová. E ele escreveu este livro aqui, Crise de Consciência, o conflito entre a lealdade a Deus e a lealdade a uma religião. Tudo que eu vou relatar aqui, eu vou apenas ler, está publicado nesse livro, do conhecimento público. E é uma palavra da maior importância, porque é de uma pessoa que viveu, esteve lá, foi participante do corpo governante, andou por vários países, a vida toda, 60 anos, servindo a esta organização Torre de Vigia ou Testemunho de Jeová. E nós vamos ler aqui já no introito o seguinte, página 3, 4 e 5, onde está escrito aqui já pelo autor desse livro. O preço pago por crer-se firmemente que não é seguro nem direito agir contrário à consciência não tem sido pequeno para homens e mulheres que conheço. Alguns se veem subitamente apartados das relações familiares em consequência de uma ação oficial da religião, sem contato com pais, filhos e filhas, irmãos e irmãs, até mesmo com avós ou netos. Não podem mais desfrutar da livre associação com os amigos de muitos anos, por quem sentem profunda afeição. Tal associação colocaria esses amigos em perigo de sofrer a mesma ação oficial. Testemunham a difamação do seu próprio bom nome, algo que levaram a vida inteira para conseguir criar. E de tudo o que esse nome representa nas mentes e corações do que lhes conhecem. São dessa maneira despojados de toda e qualquer influência boa e legítima que tenham exercido em benefício das próprias pessoas que mais conhecem em sua comunidade, em seu país e no mundo inteiro. Perdas materiais, até maus tratos e abusos físicos podem ser fáceis de ser suportados do que isto. Ou seja, uma vida afastada dos familiares porque seguiu um outro caminho. E ele continua aqui. O que tem acontecido entre as testemunhas de Jeová provê um estudo incomum e mentalmente estimulante da natureza humana. Além dos que estavam dispostos a enfrentar a excomunhão por causa da consciência, quer dizer daqueles, em maior número, que se sentiam obrigados a participar de tais excomunhões ou a apoiá-las, a admitir o rompimento do ciclo familiar, a acabar com a amizade de muitos anos? Não há dúvida da sinceridade de muitas dessas pessoas, ou de que elas sentiram ou ainda sentem angústia em cumprir com o que supõem ser uma obrigação religiosa necessária. Que convicções e raciocínios se motivam? Que convicções e raciocínios as motivam? E ele continua aqui. Este é, creio eu, um dos aspectos estranhos do nosso tempo, que algumas das medidas mais rigorosas para restringir expressões da consciência pessoal tenham vindo de muitos grupos religiosos, uma vez conhecidos por sua defesa da liberdade de consciência. Ele cita aqui exemplos, mas nós vamos seguir à frente. Agora a página 10. Vamos ver o que Raymond tem a nos oferecer e a ensinar a todos nós.
O motivo é minha formação e a perspectiva que ela me proporciona. Desde a infância até o meu 60º ano, passei minha vida em associação com as testemunhas de Jeová. É um relato da sua vida inteira trabalhando para essa associação. Depois ele se desiludiu. Embora ainda na escola, já há muito tempo eu gastava de 20 a 30 horas por mês no testemunho de casa em casa, ficando de pé nas esquinas das ruas com revistas e distribuindo panfletos. Porque a associação diz que isso garante a salvação, a lealdade à organização. Vamos ver a página 15. Página 16, 17, agora passamos para a página 41. Vamos ver o relato dele aqui. Considere aqui só o exemplo de uma mãe na Pensilvânia que escreve: tenho filhos na organização que são casados e que por ocasião de minha dissociação, ou seja, desligamento, por questão de consciência, até me ofereciam para que eu viesse à casa deles para descansar. E a opinião deles com relação a mim, como pessoa, não fora alterada. Posteriormente, quando saiu a informação em A Sentinela de 15 de dezembro de 1981, que apresentava instruções detalhadas quanto à associação com quem quer que tivesse, até então, se dissociado, tenho sido evitada por eles, ou seja, pelos próprios filhos. Tenho sido evitada por eles desde então e não querem mais falar comigo por telefone ou por qualquer outro meio. Os filhos largam as mães, porque a associação obriga, não pode, ainda que seja mãe ou pai, a associação obriga que eles se distanciem. Nem telefonem, nem visitem. Isso é uma aberração que é denunciada aqui por quem viveu lá dentro, fez parte integrante do corpo governante. Ele governou também. Mas o problema de consciência foi tremendo na vida desse homem. E ele recebeu a luz e resolveu sair então. Agora ele relata. A página 42. Esse é basicamente o motivo por que este livro está sendo escrito. Para apresentar as coisas que vi, ouvi e senti durante meus 9 anos no corpo governante das testemunhas de Jeová. É evidentemente necessário a fim de que se chegue à raiz do que constitui um problema angustiante para muitos em ambos os lados da questão. Vamos ver mais aqui a página agora 115. Nesse livro há coisas profundas, coisas intrigantes, denúncias extremamente sérias. Uma segunda razão para a falta de verdadeira discussão bíblica, porque lá no corpo governante ele denuncia, porque ele esteve lá, ele não dava muito valor a discutir a Bíblia, a falar sobre a Bíblia, não. Eles queriam dissociar, qualquer pensamento contrário era logo a dissociação, o desligamento. Uma segunda razão para a falta de verdadeira discussão bíblica, creio eu, vem obviamente da precedente. E essa é que a maioria do corpo não era realmente tão versada nas Escrituras, pois sua ocupação não era nenhuma novidade. No meu próprio caso, eu tinha estado até 1965 em tal redemoinho de atividades que me sobrava pouco tempo para um estudo realmente sério. Ele está dizendo que como governante não há estudo nenhum sério das Escrituras. Mas penso que o problema é mais profundo do que isso.
acho que predominava a sensação de que tal estudo e pesquisa não eram tão essenciais que as normas e os ensinos da organização, desenvolvidos durante muitas décadas, eram em si mesmos um guia seguro, de modo que não importava que emoção o corpo propusesse, desde que se harmonizasse com as tais tradições, devia estar totalmente certo. Então, era o que já era tradição, já escrito, já está nas revistas Sentinela, e isso é que vigorava. A Bíblia pouco importava. Vamos ver mais à frente, então, a página 169. Pessoal, estou lendo o que está escrito aqui, ok? De uma pessoa que conhece a fundo. 1914, ele começa então a contestar aquelas predições que o mundo vai se acabar em 1914, não é mais 1914, é 1915, depois 1918, 1925, 1935, 1975, e nenhuma das predições se realizaram. Eu já escrevi isso aí, já também publiquei em vídeo, as falsas profecias das Testemunhas de Jeová. 1914 é a data principal sobre a qual repousa uma grande parte da estrutura de doutrinas e de autoridade das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová defendem atualmente as seguintes crenças ligadas a esta data. Aí ele vai dizer aqui o que eles estão falando agora. Não deu certo, mas vai dar mais frente. Para frente vai dar certo, é uma nova luz que nós recebemos, e assim vai empurrando com a barriga e vai iludindo sempre. A página 199, justificação e intimidação. Charles Russell, que fizera referência a si mesmo como porta-voz de Deus, morreu em 1916. Deixou para trás um legado de profecias relativas ao tempo, das quais nenhuma teve os resultados preditos. E foi publicado no livro Light, primeiro, em 1930, página 194. Descreve a situação do seguinte modo. Ele, o Charles Russell, todos os povos do Senhor ansiavam por 1914 com uma expectativa jubilante. Quando essa data chegou e passou, houve muito desapontamento, vergonha e pesar, e o povo de Deus foi imensamente censurado. Foram ridicularizados pelo clero, principalmente pelos aliados destes, e apontados com desprezo por terem falado tanto sobre 1914 e sobre o que viria a acontecer e não se cumprirem suas profecias. E realmente não se cumpriu. Claro, falsos profetas. Nós falamos isso e estamos apenas repetindo. Vamos ver o que tem escrito a página 220 deste livro, tremendo. Eu estou lendo aqui o livro de Raymond France, Crise de Consciência. 9 anos ele participou do corpo governante e por toda a sua vida, 60 anos, ele serviu à sociedade toda de vigia. Aqui é a Sentinela de 15 de maio de 1922. A elite escreveu: não temos absolutamente nenhuma dúvida com relação à cronologia referente às datas 1874, 1914, 1918 e 1925. Não tenho dúvida. Eles diziam não tenham dúvida nenhuma e nada aconteceu. Vamos à página 265. Página 265. Momento de decisão. Ele chega depois de muita crise de consciência e etc. Ele chega à conclusão que não dá mais para continuar. Em fim de 1979, eu tinha chegado à minha encruzilhada pessoal. Tinha passado quase 40 anos como representante por tempo integral, servindo em cada nível da estrutura organizacional. Os últimos 15 anos eu os passei na sede internacional e desses, os 9 finais como membro do corpo governante mundial das Testemunhas de Jeová. Aqui quem está falando isso aqui é uma autoridade. Ele conhece a fundo, ele conhece as coisas por dentro. Ele trabalhou, ele viu, ele ouviu, ele fez parte integrante, então merece crédito. Não é qualquer um que está falando, não. Essa denúncia não é de qualquer um. É um homem inteligente.
Foram esses anos finais que provaram ser um discípulo crucial para mim. Que provaram ser um período crucial para mim. A ilusão a essa altura se encontrou com a realidade. Desde então, vim a apreciar a exatidão de uma citação lida recentemente expressa por um estadista atualmente falecido, a qual dizia: o grande inimigo da verdade muitas vezes não é a mentira deliberada, maquinada e desonesta, mas o mito, persistente, persuasivo e irrealista. Comecei então a dar-me conta de que grande parte daquilo sobre o que eu baseara o curso inteiro da minha vida adulta era exatamente o mito. Persistente, persuasivo e irrealista. Não significava que minha opinião com relação à Bíblia tivesse mudado. De todos os modos, meu apreço por ela foi realçado por tudo aquilo que passei. Só ela deu sentido e significado ao que eu vi acontecer. As atitudes que observei, que eram demonstradas, os raciocínios que eu vi sendo apresentados, a tensão e a pressão que senti. A mudança que de fato aconteceu veio quando me dei conta de que o meu modo de ver as Escrituras fora de um ponto de vista completamente sectário, uma armadilha contra a qual eu pensava estar protegido. Então ele se viu que tinha entrado numa arapuca. Tudo aquilo era um sonho, uma ilusão. A sociedade não oferecia conforto, não resolvia problema de ninguém, não representava segurança para ninguém. A segurança estava no Senhor. Ele diz mais na frente, página 266. Embora cada ano no corpo governante, particularmente em 1976 em diante, se tornasse para mim sempre mais difícil e estressante, eu me apegava à esperança de que as coisas ainda melhorariam. Não melhorou coisa nenhuma. Página 268. Como poderia eu permitir que homens me impedissem de considerar com a minha própria esposa as verdades que via na palavra de Deus? Ele foi proibido. Não podia conversar com a sua própria esposa, fatos, textos bíblicos, e raciocinar e meditar por conta própria. Não pode. Tem que comer pelas mãos da liderança, do corpo governante. Ele não tinha liberdade de conversar com a sua esposa a respeito da Bíblia Sagrada. E ele continua, página 269. Se segurança e conforto fossem meu objetivo, teria certamente optado por ficar onde estava, pois como membros integrantes do pessoal da sede, todas as nossas necessidades físicas nos seriam supridas. Os membros do corpo governante podem regularmente gozar de suas férias em lugares com os quais a maioria das pessoas só consegue sonhar. Viajava à vontade, tinha todo o conforto, mas isso não preenchia o seu vazio. Não se pode vender a nossa consciência, gente. E esse homem não vendeu, ele podia ter toda a regalia, morrer rico, mas ele não quis, ele optou então por atender ao chamado de consciência. Vamos para frente. 2009, 272, página 272. A sessão do corpo governante de 14 de novembro de 1979 foi, na minha concepção, a precursora dos eventos traumáticos que abalaram violentamente a sede na primavera de 1980, resultando na desassociação de vários membros de Betel, acusados de apostasia, e também em minha própria renúncia ao corpo e à equipe da sede mundial. Era uma figura importante, era uma autoridade dentro das testemunhas de Jeová. 278. Eu estou lendo e publicando textos
Porque eu sei que muitas pessoas talvez não possam nem adquirir esse livro. E quem é testemunho de Jeová, é até proibido de comprar, de ler e até de assistir esses vídeos. Mas hoje a internet faculta a possibilidade da pessoa realmente ouvir o contraditório. Então vamos aqui à página 278. Na África, o penúltimo país que visitei foi Mali. A maioria dos missionários ali era de nacionalidade francesa. Depois de, com dificuldade, fazer uma apresentação em francês de alguns pontos que eu estava abrangendo com os missionários de cada país, perguntei se tinham alguma pergunta. A segunda pergunta apresentada foi: a sentinela diz que Jesus é o mediador só dos ungidos e não dos demais. Ele não é mediador de nós. Poderia nos esclarecer isto? Nem mesmo em oração ele é nosso mediador. Então, o corpo governante ensina que Jesus é só mediador dos ungidos. Um punhado de ungidos não é mediador dos demais. Os demais são os demais, não vão nem para o céu. É o que ele diz aqui, denuncia. E isso foi causando um trauma tremendo no interior desse homem. 278, 285. Vamos ver o que diz aqui o Raymond France, ex-titular do corpo governante. O ensino oficial tem sido e é que somente estes dos 144 mil ungidos podem ter tal testemunho do Espírito, e que este lhes indica que são do grupo seleto dos 144 mil, os únicos que podem esperar a vida celestial. Todos os outros podem ser apenas classificados como prospectivos filhos de Deus, e sua esperança deve ser terrena. É horrível, né? Coisa terrível. A testemunha de Jeová não tem direito ao céu. Jesus disse para aquele ladrão na cruz: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus garante o céu para aqueles que creem nele. Ou será que naquele tempo do ladrão na cruz, há 2000 anos, o céu ainda não estava lotado com os 144 mil? Eu já escrevi a respeito disso e coloquei em vídeo. Vamos ver mais aqui o que ele diz. Página 285, página 292. Durante anos eu tinha a sensação de estar resistindo ao Espírito Santo quando lia as Escrituras cristãs. Costumava seguir lendo e aplicando a mim tudo o que lia. Então, de repente, acontecia de eu parar e dizer: mas estas coisas não se aplicam a mim, aplicam-se só aos ungidos. Vê a força da lavagem cerebral que os líderes faziam. Que a pessoa chega ao ponto: não, essa palavra não é para mim, eu não posso ir para o céu, eu não posso nem falar com Jesus, ele não é o meu mediador. Ele lia, estava escrito na Escritura, mas o efeito da lavagem cerebral dizia que não é para mim, porque os meus líderes, um grupo de homens, me disseram que eu não mereço isso. E ele continua. 292, 337. Página 337 do livro aqui, Crise de Consciência. Vamos ver o que ele diz aqui. Em contraste, os 8 pontos usados pela comissão do presidente como uma espécie de confissão de fé pela qual julgar as pessoas não tinha um único ponto em que o ensino envolvido da sociedade pudesse ser apoiado por declarações simples e precisas das Escrituras. Eles julgavam as pessoas sem base nas Escrituras. Aí ele diz: que declaração óbvia das Escrituras
pode alguém, seja ele membro do corpo governante ou outra pessoa qualquer, apontar e dizer? Aqui a Bíblia diz claramente. Aí ele vai dizer o seguinte, que Deus tem uma organização na terra. Que ponto da Escritura diz isso? Que Deus tem uma organização na terra, com os seus punhados de ungidos. Uma do tipo aqui em questão, e que usa um corpo governante para dirigi-la. Onde faz a Bíblia tais declarações? Segundo, que a esperança celestial não está disponível a toda e qualquer pessoa que a adote, que ela foi substituída por uma esperança terrena, e que as palavras de Cristo com relação ao pão e vinho emblemáticos, fazer isto em memória de mim, não se aplicam a todas as pessoas que depositam fé em seu sacrifício resgatador. Que textos bíblicos fazem tais declarações? Na igreja primitiva, todos participavam do pão, da ceia do Senhor, mas as testemunhas de Jeová não pode. É só para um grupo restrito. Terceiro, que o escravo fiel e discreto é uma classe composta só de certos cristãos, que não pode ser aplicada a indivíduos e que esta opera por meio de um corpo governante. Novamente, onde faz a Bíblia tais declarações? Quarto ponto, onde está escrito que os cristãos estão divididos em duas classes, com uma relação diferente com Deus e Cristo, com base num destino terreno ou celestial? Quinto ponto, onde está escrito que os 144 mil em revelação devem ser entendidos como um número literal e que a grande multidão não se refere e nem pode se referir a pessoas que servem nas cortes celestiais de Deus? Onde está escrito isso? Eu também já escrevi a respeito desse assunto. Sexto, que os últimos dias começaram em 1914. Isso é uma invenção aqui do corpo governante. Inventaram isso aí, que os últimos dias começaram em 1914. Que os últimos dias começaram em 1914 e que quando o apóstolo Pedro, em Atos 2,17, falou dos últimos dias, como se aplicando de Pentecostes em diante, não queria dizer os mesmos últimos dias que Paulo mencionou em 2 Timóteo 3,1. Onde está escrito? Sétimo, onde está escrito que o ano de 1914 foi o ano que Cristo foi oficialmente entronizado pela primeira vez como rei sobre toda a terra, e que esta data do calendário marca o início da sua parousia. Onde está escrito isso? Como inventaram esse tal de ano de 1914? As pessoas acreditam nisso. Onde está escrito que Cristo começou a reinar em 1914? Isso é uma aberração teológica. Oitavo, que quando a Bíblia diz em Hebreus 11, verso 16, que homens tais como Abraão, Isaac e Jacó estavam procurando alcançar um lugar melhor, isto é, um pertencente ao céu, não há possibilidade alguma de significar que eles teriam vida celestial? Que é isso? Apóstata. Essa tal de sessão justificativa é um horror para este mundo de Jeová, a salvação, segundo o ensino. Então, ele relata aqui esse caso. Vamos para a página 381 e nós estamos chegando ao final. Esse conhecimento do que está nesse livro é de muita importância para todos nós, para conhecermos mais, com maior profundidade, a sociedade toda e vigia. Muitas testemunhas de Jeová acham incrível que eu tenha realmente sido desassociado por ter tomado uma refeição com um homem, Peter Gregerson. Alguns insistem que isso não pode ter sido assim. Creio que a correspondência que então se processou esclarece o assunto. A primeira destas cartas, enviada pela Comissão Judicativa, tinha a data de 6 de novembro de 1981. O motivo principal da desassociação desse homem, que trabalhou 60 anos para a sociedade toda vigia, foi ter almoçado com um homem que havia sido ligado. Almoçado. Jesus almoçou com pecadores. Jesus, passando pela cidade, disse:
Desce daí, Zaqueu, que eu quero estar na sua casa, eu quero entrar, quero conversar, quero almoçar contigo. Jesus procurava os pecadores. Testemunho de Jeová não pode. Afastou-se, tem um diabo nos coros e não pode mais ter nenhum relacionamento. Ainda que seja mãe, filha, neto, não importa. Isso é uma prisão. Agora vamos ver a carta aqui, que fala a respeito desse assunto. A carta do corpo governante. Prezado irmão Franz, Raymond Franz, 6 de novembro de 1981. Conforme suas instruções que nos foram transmitidas pela irmã Franz, na terça-feira, 5 de novembro, este é para pedir-lhe que se reúna com a comissão judicativa do sábado, 14 de novembro, às 14 horas, no Salão do Reino de Gadsden Leste. O propósito da reunião é considerar com você sua contínua associação com uma pessoa dissociada da congregação. Está aqui. Aprovado. Não pode falar com... Nem que tenha sido amigo 30 anos, 50 anos, não importa. Tem que quebrar todo o vínculo. Viver numa prisão. Vamos ver aqui então. 410. Não precisamos da imponência de uma grande organização para nos apoiar, nem de sua liderança, controle, aguilhoadas, opressão para realizarmos isto. O apreço de coração pela benignidade imerecida de Deus, ou seja, graça, ao fazer da vida um dom gratuito, não depende de obras, mas da fé. É mais do que suficiente para nos motivar. Se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Se respeitarmos e valorizarmos nossa liberdade cristã, não atenderemos a nenhuma outra compulsão, nem nos submeteremos a qualquer outro jugo além daquele sugerido nestas palavras, e ele diz aqui a palavra da Bíblia, abre aspas, vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, está em Mateus 11, 28 e verso 29. Aí a pessoa deixa o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, e vai para um jugo completamente assolador, perverso, que é o do corpo governante. 413, 412 e 413. Vamos ver o que diz aqui. A vasta maioria das testemunhas de Jeová simplesmente não tem consciência das realidades envolvendo a estrutura do poder. Pela minha longa experiência entre elas, em muitos países, sei que, para uma grande percentagem, a organização tem uma certa aura, como se houvesse uma radiação luminosa em torno dela, conferindo a seus pronunciamentos uma importância superior, muito além daquela atribuída às palavras de homens imperfeitos. Os ensinos se revestem de uma qualidade esotérica, tendo o esotérico a ver com aquilo que se destina aos especialmente iniciados e que só eles podem entender. Geralmente, os de um grupo fechado exclusivo. A maioria das testemunhas supõe que as sessões do corpo governante são conduzidas em alto nível, manifestando um conhecimento bíblico e sabedoria espiritual fora do comum. Como testemunhas, todas são, de fato, admoestadas deste modo. Aí ele diz como é que eles são admoestadas, as testemunhas. O que ele está dizendo aqui é que não existe negócio de aula, coisa nenhuma, ele não leva a sério, não dão a devida importância à Bíblia, não é estudo aprofundado da Bíblia. Aí ele diz, o que eles escreveram, depois de termos sido nutridos até a presente força e maturidade espirituais, tornamos-nos de repente mais inteligentes que
nosso provedor anterior e abandonamos a orientação esclarecedora da organização do que nos serviu de mãe. Há constantes admoestações para todos serem humildes e que se traduz por aceitar o que quer a organização. E etc. Agora ele fala aqui no 413 o seguinte: conheci várias pessoas que tentaram se afastar silenciosamente e alguns que estão, de certo modo, escondidos. Pessoas que têm realmente ido ao extremo de se mudarem para outra região e procurarem encobrir seu paradeiro. O paradeiro, para que a organização não persiga. Para evitar ser hostilizados. Eu poderia citar um caso após outro, um após outro, em que anciãos, apesar de todos os esforços de se evitar confrontação, têm saído em busca de pessoas, com a única preocupação de extrair delas alguma declaração quanto à sua posição. Não em relação a Deus, a Cristo ou a Bíblia, mas em relação à organização. E quando as pessoas falham neste teste de lealdade, apresentado como um ultimato claro, quase sempre são desassociadas, separadas dos amigos da família, se estes forem membros da organização. Se tiver algum membro da organização, um membro da família sai, os outros se afastam dele. É a quebra da estrutura familiar. Pai contra filho, filho contra pai, filho contra mãe, como nós já vimos aqui. Então, esse depoimento, essa denúncia é da maior importância, que nós possamos entender como a coisa funciona. 419 para finalizar. O que distingue especialmente meus ensinos de qualquer outra denominação é a doutrina básica centralizada em 1914, como a data em que a regência ativa de Cristo começou, com seu julgamento tendo se iniciado então, e acima de tudo, a escolha da organização. Nós já falamos aqui e já falamos muita coisa a respeito desse assunto. Então, meus amados, está aí uma palavra de fé, uma palavra importante, porque dita, escrita, publicada no mundo inteiro por um homem que viveu lá dentro, um homem que fez parte do corpo governante, e ele sabe, ele viu, ele ouviu, e ele realmente ele deu mais importância à Bíblia Sagrada do que aos ensinos do corpo governante do qual ele participou. Então fica essa palavra em nome do Senhor Jesus e reflita muito a respeito desse assunto.